É isso aí, 98,7. Bom dia, amigos do YouTube. É a manhã seguinte do dia livre, dia que eu comi basicamente tudo que eu queria. E eu quero ver agora qual que é o resultado depois que eu acordei, quanto que eu ainda tô segurando de peso. Que nem eu falei, eu vou registrar os próximos dias aí pra mostrar pra vocês. Eu literalmente acabei de abrir o olho, só peguei o celular e vou registrar aí pra vocês os momentos. Bom, vamos pra balança ver o que tá acontecendo, o que restou dentro de mim. Provavelmente é bastante ainda. Vamos lá. Aqui, 97 quilos. Vocês podem perceber, durante a noite aí baixou quase 2 quilos. Eu não tô me sentindo mal, nem que nem pós-desafio, esse tipo de vídeo aí que eu fico me sentindo que nem lixo no dia seguinte. Que nem eu falei, eu não passei mal em nenhum momento ao longo do dia, eu comi basicamente o que eu queria. E hoje, amanhã, os dias seguintes vão ser dias normais. Eu vou comer basicamente o que eu como normalmente na minha dieta. Óbvio, eu não tô com fome agora. Eu vou continuar o meu jejum intermitente. Só vou comer aí depois de umas 16 horas, o que vai ser mais pra de tarde hoje. Mas agora eu vou fazer um café, vou tomar muita água. É muito importante depois desses dias mais livres e que você desgraça na cozinha aí, que você tome muita água, se hidrate bem, porque afinal de contas você ingeriu muito sódio, muito açúcar e uma porrada de porcaria. Enfim, segue a vida normalmente, coloca o que aconteceu no passado, não liga muito pra isso. E de preferência, eu tô mostrando pra vocês o peso nos dias seguintes e tal, mas não ligue muito pro seu peso nos dias seguintes, porque ele vai flutuar muito e muito rápido. Então é isso aí, a gente se vê na pesagem de amanhã de manhã e eu vou filmar mais alguns dias pra vocês verem como é que vai oscilar o peso. Ok, pessoal, atualização rápida aqui. Eu ainda não virei o dia, é o mesmo dia de hoje de manhã. Eu não limitei minhas calorias hoje, tô comendo normal, me exercitei bastante. E essa aqui é a minha janta. Eu vou colocar um post no Instagram para atualizar vocês, mas para vocês verem que eu não tô limitando minhas calorias, não tô passando fome, tô comendo normal, volta à dieta. Enfim, a gente se vê amanhã de manhã para ver a alteração na balança. Bom dia, amigos do YouTube. Mais um dia. Esse é o segundo dia depois do dia da comilança, mais ou menos 36 horas depois. Ontem eu fiz uma janta bem grande, como vocês puderam ver no último take aí. Então talvez meu peso não tenha reduzido, porque provavelmente eu não quero ser muito explícito nem nada, mas provavelmente boa parte daquela comida ainda tá em mim. E tinha mais de 2 quilos de comida. Mas vamos ver qual que é o resultado na balança agora. Ok, 96,4. Não é muito menos que ontem, né? São um pouco mais de meio quilo a mais do que ontem. Mas que nem eu falei, eu não tô preocupado porque ontem à noite eu comi bastante, em quantidade de comida, então boa parte daquela comida ainda tá dentro de mim e tem toda a retenção de líquido ainda pra eu me livrar do dia. Enfim, vamos ver o resultado disso nos próximos dias, ainda tá relativamente recente, foram só 36 horas desde que eu acabei de comer. Eu vou atualizando vocês aí, porque eu tô curioso pro resultado final desse experimento. Mais uma vez, bom dia, amigos. Esse é o terceiro, ou no caso, mais ou menos 60 horas depois das 15 mil calorias. Vamos pra balança. E estamos quase de volta. Bom, galera, eu tô prestes a fazer a minha última refeição antes da pesagem amanhã de manhã para concluir o resultado aí do experimento de pós 15 mil calorias. E só para confirmar que eu não tô me limitando, nem consumindo menos alimento ou qualquer coisa desse tipo, porque muita gente pensa que essa é a mentalidade certa, depois que você come muita porcaria principalmente, você tem que passar fome. E não é o caso, aqui tá minha última janta antes da pesagem amanhã de manhã, então eu vou mostrar aqui pra vocês, como vocês podem ver,
Não tô me limitando nem nada, bastante comida, eu ainda tô na cetogênica. E é isso, a gente se vê amanhã na pesagem com o resultado aí desse experimento de uma semana após 15.000 calorias. Bom dia, amigos do YouTube. Hoje é quarta-feira, dia 28 de fevereiro. Uma semana depois de 15.000 calorias. Eu literalmente acabei de acordar, peguei o celular. Não recomendo isso. Mas tá na hora de ver aí o resultado final e a pesagem aí uma semana depois de ingerir 15.000 calorias, qual que é o meu peso. Caso vocês lembrem, antes de ingerir 15.000 calorias aquele dia eu tava com 92,9 e no final do dia eu ganhei quase 6 quilos, se não me engano acabei ganhando 5,7, alguma coisa assim, tava com 98,7, alguma coisa assim. E vamos ver, depois de uma semana me alimentando normal, que nem eu mostrei em alguns clipes, e pra você que me segue no Instagram também, eu fui colocando os meus pratos, não fiquei aí reduzindo caloria, não fiquei aí fora do meu cutting normal, e eu diria que eu fui até um pouco desregrado essa semana, porque como você pode reparar, no meu último vídeo eu voltei pro Brasil. E sabe como é que é? Você volta de viagem, você meio que desregula seu cronograma, você normalmente é recebido por família, amigos com comida, esse tipo de coisa. Então eu diria que se eu fosse chutar, eu fui mais desregrado do que regrado ao longo desses 7 dias. Mas sem muita enrolação, vamos aí pro resultado final. 92,6. Eu perdi peso. Bom, galera, esses foram os resultados aí, os números dos 3 primeiros dias e 7 dias depois. Mas agora, para não simplesmente só jogar números e pronto, eu queria dar uma explicação mais a fundo do que acontece por trás de tudo isso e como que eu acabei perdendo peso mesmo depois de ter comido 15.000 calorias uma semana atrás. Eu vou tentar fazer isso da maneira mais simples e didática possível e eu espero que vocês gostem. Bom, galera, é isso. Vocês acompanharam aí a pesagem de um dia depois, 2 dias depois, 3 dias depois e uma semana depois. Mesmo eu tendo começado esse experimento nos Estados Unidos e acabado ele uma semana depois aqui no Brasil. Deu pra ver bem aí a oscilação de peso ao longo dos dias. E que depois de ter consumido 15.000 calorias num dia, eu ganhei no final desse dia 6 quilos praticamente. E hoje, uma semana depois, eu tava algumas gramas mais leve. E a intenção desse experimento era, ver o quanto que eu comeria num dia livre, totalmente desregrado, em que eu não ia contar as calorias só depois que o dia acabasse. E 2, tentar responder algumas perguntas de como que o corpo reage a um dia totalmente desregrado, quanto de peso você pode ganhar, o quanto isso realmente é gordura. Enfim, eu separei aqui algumas dúvidas que eu acho que são comuns nesse tipo de tópico e eu espero poder responder todas da maneira mais didática e clara possível. Bom, começando esse pós 15.000 calorias, eu queria responder provavelmente a pergunta que mais me fizeram, que é quanto de gordura você pode ganhar num dia só. Afinal, muita gente acha que quando eu me pesei no final do dia lá, eu ganhei 6 quilos de gordura e obviamente não é isso. Bom, para responder essa pergunta eu vou levar 5 fatores em consideração. O primeiro é o chamado TDEE, que é uma sigla do inglês que significa Total Daily Energy Expenditure, ou seja, quanto de energia você gasta num dia. Afinal, caloria é uma unidade de energia e todo mundo gasta energia ao longo de um dia. E obviamente, quanto menor for o TDEE de uma pessoa, mais suscetível a ganhar gordura num dia desregrado desse ela é. O segundo fator que eu vou levar em conta é a composição corporal de uma pessoa. Sendo que indivíduos mais em forma, ou seja, com um percentual de gordura mais baixo, têm menos adipócitos para começar, o que acarreta numa menor capacidade de estocar gordura através de um dia desses totalmente desregrado. O terceiro fator acaba pesando de uma maneira bem positiva pro meu lado, que é o quão alto ou baixo estão os níveis de glicogênio muscular nesse indivíduo que cometeu aí o deslize ou o dia do lixo, o que quer que você chame. Porque normalmente o que acontece é que as pessoas elas fazem esses refeed days, esses dias do lixo, enfim, acabam desvirtuando da dieta, depois de um certo período de déficit calórico que normalmente está associado com uma depravagem nos níveis de glicogênio muscular. Isso provavelmente é a redução do consumo de carboidratos ao longo da dieta. Quanto menos glicogênio muscular você tem disponível no seu corpo, mais dos carboidratos que você consumir vão ser convertidos em glicogênio direto para o seu músculo e não vão ser estocados como gordura. No meu caso, eu falo que isso contou de uma maneira bem positiva, porque como eu estava numa dieta low carb, os meus níveis de glicogênio muscular estavam baixíssimos. Então bastante carboidrato que eu consumi ao longo do dia foi convertido em glicogênio muscular. O quarto fator que eu levo em conta nessa questão de quanta gordura você consegue ganhar num dia vai ser na disposição dos macronutrientes ingeridos no dia desregrado. Sendo que alguns estudos comparando quando você extrapola no consumo de carboidratos e no consumo de gordura, você está mais suscetível a estocar gordura consumindo mais gordura. E o quinto fator que eu vou levar em conta aqui é a predisposição no aumento de uma taxa chamada NEAT,
que é outra sigla do inglês que significa Non-Exercise Activity Thermogenesis, ou seja, aquilo que a gente queima através de atividades que não são necessariamente exercícios físicos. Coisas corriqueiras como, sei lá, escovar o dente, pequenas caminhadas do seu carro pro trabalho, ou se você é aquele tipo de pessoa mais agitada que não consegue ficar parado, fica mexendo o pé enquanto tá sentado. Isso pode parecer não muito relevante, mas num acumulado acaba gerando aí um certo valor significativo na sua queima calórica diária. E nesses dias que você consome mais calorias, mais energia, o que eu vou levar em conta aqui é o quão mais agitado você ficou nesse dia em que você ingeriu mais calorias, porque isso pode gerar sim um impacto significativo no quanto de caloria você queimou naquele dia. Mas tá, vamos falar de números então. Quanto de gordura eu possivelmente ganhei nesse dia? Primeiramente eu vou falar que esses cálculos vão ser feitos de maneira estimada e eu vou tentar ao longo deles ser o mais conservador possível com os números. Óbvio, nunca tendo 100% de precisão. Mas vamos lá, vamos começar com um número grande. 15.000 calorias. Foi isso que eu ingeri ao final desse dia. Dessas 15.000 calorias eu vou subtrair 3.000, que é o meu estimado TDEE, que eu falei mais cedo, que é basicamente quantas calorias eu queimo em média num dia para manter o meu peso. Subtraindo, restam 12.000 calorias. Continuando as contas, existe algo bem curioso quando a gente ingere alimento, que é algo chamado efeito térmico da comida, que é basicamente a energia gasta pelo nosso organismo para quebrar os macronutrientes, para quebrar o que você ingeriu e fazer a digestão deles. Esse efeito térmico da comida ele é bem notável, principalmente quando a gente faz refeições grandes. Você pode reparar que o seu corpo ele esquenta um pouco e às vezes até bastante. Você pode ver que quando você sai desses rodízios ou vai numa churrascaria, sei lá, quando você come bastante, o seu corpo fica quente, às vezes a gente chega até a suar. E óbvio que quanto mais você come, mais trabalho você vai dar pro seu corpo digerir aquilo. O curioso é que cada macronutriente tem ali um percentual que corresponde ao efeito térmico da comida que esse macronutriente vai ter no seu corpo. E para efeito desse experimento, eu fiz as minhas pesquisas e vi que em média é 35% para proteína e 15% para carboidratos e gorduras. Ou seja, 35% do que eu ingeri em proteína, eu queimei só através de calor. 15% para carboidrato e 15% para gordura. Óbvio que isso pode e vai variar dependendo do alimento, dependendo da qualidade, da quantidade, enfim, alguns outros fatores. De novo, não tem como ser 100% preciso nesse tipo de conta. E existe uma conta que você pode aplicar para ver o efeito térmico da comida naquele dia que você extrapolou, ou em qualquer dia em geral. E a conta é essa que eu tô colocando aqui na tela. E no meu vídeo das 15.000 calorias eu coloquei lá a distribuição dos macronutrientes no final, dando ali 7% de proteína, 49% de carboidrato e 44% de gordura. Usando esses números na fórmula, a gente chega a 16,4% queimados através de calor. Isso das 12.000 calorias que eu excedi do meu TDE. Então, 16,4% de 12.000, 1.968 calorias queimadas através de calor do efeito térmico da comida. E subtraindo isso das 12.000, a gente chega em 10.032 calorias. Agora, voltando a falar de NEAT, algumas pesquisas foram feitas para avaliar o quanto as pessoas são predispostas a acrescentar essas atividades que não são consideradas exercício físico, mas de alguma maneira queimam aí calorias. Basicamente, qual a sua predisposição em acréscimo de NEAT quando você ingere mais alimento. Eu vou colocar a tabela da pesquisa aqui na tela, e eu confesso que nesse dia que eu ingeri mais calorias, eu fui bem predisposto, eu me considerei bem ativo, e sem dúvida eu me movimentei bem mais ao longo do dia. Então, dentro desses números da tabela, eu resolvi escolher o número de 200 calorias para cada 1.000 excedente do meu TD, ou seja, a cada 1.000 calorias que eu coloquei de excedente calórico, eu tive uma predisposição de aumento no meu NEAT de 200 calorias. E fazendo a conta de 12.000 calorias de excedente, eu chego aí a 2.400 calorias extras queimadas através de NEAT. Subtraindo essas 2.400 calorias das 10.032 que estavam restando, a gente chega em 7.632 calorias. Lembra quando eu falei mais cedo naqueles fatores lá que eu estava levando em consideração, que em estudos apontam que quando você consome mais carboidrato, você tem uma predisposição menor em estocar gordura do que quando você consome mais gordura? Bom, obviamente não são as 7.632 calorias que vão ser convertidas para gordura. Que nem eu falei, isso é utilizado pelo corpo de N maneiras.
calorias. E uma parte vai ser convertida para glicogênio muscular, outras partes vão ser apenas dispersadas pelo corpo. E avaliando as pesquisas, eu vou considerar que 50% disso foi estocado como gordura. Então, 3.816 calorias estocadas como gordura. Considerando que 1 libra de gordura equivale a mais ou menos 3.500 calorias, e 1 libra sendo 0,455 gramas, fazendo aí as contas, a gente chega em 0,5 kg de gordura estocada. Ou seja, meio quilo de gordura num dia. Porém, levando em conta que a minha proporção de carboidratos e gorduras desse dia foi bem parecido, ali 44 e 49, e levando ali em conta que, segundo o estudo que eu pesquisei, um consumo muito maior de carboidrato pode significar apenas 10% de estoque e conversão para gordura, enquanto que uma maior ingestão de gordura pode chegar aí a 60% de estoque e conversão para gordura, eu vou adotar aí o meio termo, como a proporção foi parecida, e assumir que 35% foi convertido em gordura, sem contar nenhum outro fator. Então, 35% de 12.000 calorias, 4.200 calorias, o que dá mais ou menos 1,2 libras e arredondando 0,55 kg. Então, adotando esses dois parâmetros, a gente consegue ver que foi algo bem parecido e algo entre 0,5 e 0,55 quilos. Isso de gordura estocada num dia, mas nada comparado aos quase 6 quilos que eu vi na balança no final do dia. E a última pergunta que eu vou responder é quanto dessa gordura é permanente? E a resposta mais simples é nada. Como vocês puderam ver, ao longo de uma semana eu já estava mais leve do que eu estava antes desse dia desregrado. Isso voltando aos meus hábitos normais de alimentação, de treino, de sono. Como vocês puderam perceber, eu coloquei alguns clipes, eu coloquei fotos no Instagram do que eu estava comendo. Para quem me segue no Instagram, eu até fiz uma brincadeirinha ali depois do dia, passar fome ou comer normal? E óbvio, a resposta sempre é comer normal, porque esses dias desregrados, eles são muito suscetíveis a quem tá fazendo dieta. Isso vai acontecer, é normal. E a melhor coisa que você tem a fazer, eu já falei várias vezes, é aceitar e seguir a vida. Até porque nessa semana decorrente das 15.000 calorias, não só eu voltei para os meus hábitos de alimentação e treino normais, como eu diria que eu fui um pouco mais desregrado que o normal. Porque se você reparou, eu comecei essa pesquisa nos Estados Unidos e no meio eu voltei aqui pro Brasil. E óbvio, quando você volta pro seu país de origem depois de um tempo, você tá com saudade das pessoas, tá com saudade dos seus amigos, da sua família que mora aqui, você quer festar, quer comer mais, acaba pulando ali um ou outro dia de treino, e mesmo assim, depois de uma semana, eu ainda perdi peso. O último fator numérico que eu quero acrescentar a essa pesquisa é algo que não tem nem como eu calcular, a não ser que eu vá num laboratório e faça experimentos mesmo, que é o quanto você consumir a mais em calorias pode afetar aí o seu metabolismo. Porque o meu estimado num dia normal é 3.000 calorias. Mas óbvio, o nosso corpo ele é uma máquina de adaptação. Ele tende a permanecer num estado de homeostase, que é você permanecer onde você tá. Ele não quer nem ganhar nem perder peso. Então o corpo ele vai meio que lutar contra isso e tentar balancear as coisas. Óbvio que entre 3.000 e 15.000 não tem como o corpo simplesmente compensar isso num dia. Mas sem dúvida a minha taxa metabólica aumentou significativamente nesse dia e em alguns dias subsequentes. E isso, somado com a minha volta à rotina normal de alimentação e exercício, foi o que contribuiu para eu queimar esse excedente que eu gerei e ganhei aí meio quilo de gordura. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí do experimento. Eu, obviamente, gostei. Foi um prazer comer 15.000 calorias num dia. Perdão pela ausência aí nesses últimos dias. Eu realmente não tenho conseguido postar muito vídeo por causa da minha volta pro Brasil. Mas as coisas vão voltar ao normal logo. E é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer algumas coisas. Se ajudou, já deixa seu like, deixa um comentário. Compartilha com seus amigos, com a sua família, com quem você achar relevante. E a gente se vê na próxima. Valeu!